Então vamos em Salmos. Que salmo a gente lê hoje? Número 8. Que diz assim na minha tradução: Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é teu nome em toda a terra, que estabeleceu a tua glória sobre os céus. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, tu ordenaste a força por causa dos teus inimigos, para que pudesses parar o inimigo vingador. Quando considero os céus, trabalho dos teus dedos, e a lua e as estrelas que tu ordenaste, pergunto: que é o homem para que o visites? Que é o homem para que dele se lembre? Versículo 5. Porque o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroastes com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo que passes pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é teu nome sobre toda a terra. Falando desse Salmo 8, porque esse Salmo fala daquilo que eu gostaria de comentar com vocês, fala de contemplação. A gente vê que Davi era um cidadão que ele contemplava o que estava ao seu redor. Ele conseguia perceber a magnitude de Deus em tudo que ele observava. E você vê ele falando aqui de um salmo, onde ele fala: os céus, as estrelas, tudo obra das tuas mãos, dos teus dedos, né? Ele consegue perceber como Deus opera de forma maravilhosa em coisas tão simples. Às vezes nós não conseguimos contemplar muitas coisas por causa da velocidade que as coisas passam no nosso tempo hoje. A pressa, muitas vezes, também das nossas necessidades, e não percebemos coisas tão perfeitas e tão maravilhosas que estão perto da gente. E com isso, todo aquele peso, todo aquele estresse, aquele cansaço, nossos dias terminam nos consumindo. Precisamos parar um pouco e contemplar as coisas simples e pensar nas coisas simples, né? Se você observar, o próprio Senhor Jesus, quantas das vezes ele fez comparações com coisas do dia a dia, coisas simples, coisas observáveis, que talvez as pessoas na sua agitação não tiveram a noção do que ele estava falando. Certa vez, em João, capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então ele chama a atenção para os discípulos da videira e começa a explicar, né? Vós são os ramos. E logicamente ali ele começa a discorrer de uma coisa tão simples, tão natural. Outro momento, em Mateus capítulo 6, ele chega e diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o quê? Um lírio do campo. Talvez ninguém estivesse vendo naquele exato momento um lírio do campo, mas todos foram remetidos a pensar em como era um lírio. Então Jesus também tira o povo do foco e leva o povo a refletir, a meditar. Puxa, não é verdade? O lírio é tão lindo, a gente nunca prestou tanta atenção nisso, né? E ele começa também fazendo comparação: olha, os pássaros não colhem, não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, contanto o nosso Pai Celestial os alimenta. Pô, que verdade é essa? Mesmo um passarinho para lá, um passarinho para cá. Então, quantos momentos da nossa história a gente vê Jesus tirando o povo daquele foco de pressão, de tantas questões de lei, de estudo, para coisas tão simples, tão naturais, tão perceptíveis, mas que às vezes a nossa correria diária, nossas preocupações terminam não permitindo que nós venhamos observar. Então eu acredito que o fato de contemplar é muito importante para a nossa saúde mental, é muito importante para o nosso estado também emocional, porque a gente consegue desacelerar e prestar atenção na grandeza de Deus em coisas tão mínimas. Algumas vezes, eu preciso voltar a fazer isso, eu passava a ficar observando alguns animaizinhos, formigas, né, aranhas, que eu já gosto. Mas assim, como aquela bichinha está tecendo uma teia tão perfeita. E aquilo me chamava a atenção e eu ficava viajando na graça de Deus, no operar de Deus, no animal que para nós é insignificante. Muitas vezes passamos e o nosso intuito é termos que meter a vassoura e tirar porque os cantos, né? E eu ficava brigando dentro de casa, falando: deixa a bichinha aí, tá tão bonita. Aí eu olhei, né? E aí uma vez eu fiquei observando lá, tinha uma cheia de aranzinha nas costas. Eu falei: vai embora, vá, que senão a hora de te ver você vai ver o seu. Isso é interessante porque
você desacelera um pouco desse contexto, sabe? Você sai desse contexto de pressão e começa a ver coisas tão simples e como Deus permite essas maravilhas que nós aproveitamos todos os dias, né? Às vezes a gente começa a pensar na água. Às vezes é uma questão simples, né? Aí a gente fala assim, qual é a fórmula da água? A grande maioria, quase todo mundo sabe, H2O. Mas o que é o H? O hidrogênio. O que é o O? O oxigênio. O que são eles na forma natural? Gases. Que troço é esse? 2 átomos de um gás com um de um outro formam um líquido. E é uma viagem. A gente começa a viajar como é que Deus faz coisas perfeitas desse jeito, né? E só sabemos que é água. Agora, como é que isso acontece? E precisamos dessa maravilha, porque por mais líquido que tomemos, a água é fundamental à vida, né? Precisamos dela. Então, tem muitas coisas para a gente contemplar, muitas coisas para a gente se maravilhar em Deus, né? E assim, logicamente, ter um estado natural, um estado mental, um estado emocional muito melhor, né? Muito melhor. Tem homens que não têm o conhecimento do Senhor e estão conseguindo experimentar isso, de contemplar. Eu lembro de uma ministração que foi de Jamê. Ele fala sobre a importância de contemplar. E eu também lembro do livro de Carlos Ortiz. Lembra o discípulo, Juan Carlos Ortiz? Que ele, em determinado momento, levou os discípulos para o campo e falou: agora contemple a natureza. Fique à vontade, esqueça que tem alguém aqui. E uns subiam na árvore, ficavam olhando aquela maravilha, e outros ficavam deitados, debruçados, experimentando só aquele ambiente, né? Coisas simples e importantes. Amém?